Olá, nesta aula a gente vai conversar um pouquinho aí sobre análise preliminar de risco. O que seria isso, né? Bom, normalmente quando a gente vê uma foto dessa aí com protetores, equipamentos de proteção individual, óculos, máscaras, sapato de segurança, luvas, protetor auricular, capacete, quando tem um trabalhador utilizando esses caras aí, esses tipos de equipamento, às vezes a gente pode pensar, puxa vida, ele está bem protegido aí, ele não vai sofrer nenhum acidente porque ele está utilizando esses equipamentos. Mas vamos pensar um pouquinho de outro ponto de vista. Imagine, né, se essa pessoa está utilizando um capacete, por exemplo, significa o quê? Significa que a atividade que ele vai exercer, a atividade que ele vai executar, né, corre o risco de alguma coisa atingir a cabeça dessa pessoa. Pode ser um objeto, pode ser a altura, uma barra, qualquer coisa pode bater na cabeça desse cara, desse trabalhador. Significa o quê? Que a gente, como técnico, como engenharia, como gestor, enfim, não foi capaz, financeiramente ou tecnicamente inviável, de construir alguma solução para remover aquele perigo do local dessa atividade onde que está sendo executada, né? Por exemplo, eu vou entrar numa sala de máquinas, obviamente lá dentro vai ter muito ruído, tá? Então, às vezes seria impraticável colocar algum sistema de abafamento, algum sistema de eliminação do ruído, seria muito mais caro, seria inviável ou tecnicamente não seria possível, enfim. Infelizmente, nesses casos, né, extremos, a gente não tem o que fazer, né, a não ser dar um equipamento de proteção individual para evitar ou colocar em níveis aceitáveis aquele perigo, que está cerca do trabalhador. Tá? Então, a ideia que eu sempre tento passar aos alunos é utilizar a filosofia prevencionista. O que seria isso? Evitar que que um acidente possa ocorrer. Então, a gente pode estudar, tentar conhecer a atividade, o serviço, enfim, tudo antes de começar a executá-la, a fim de evitar, qualquer tipo de acidente. Mas de qualquer maneira, eu como professor, por exemplo, eu ensino segurança e quem evita acidente é o trabalhador, é o aluno, é a pessoa que vai executar aquele serviço. Não adianta a gente ficar falando horas e horas sobre acidentes, origem elétrica, de origem mecânica, enfim, qualquer tipo de risco e perigo. Se a pessoa lá recebe um óculos de segurança e não o utiliza, coloca um protetor auricular de um jeito errado, utiliza uma luva isolante não da classe, né, da tensão elétrica que vai trabalhar, por exemplo. Então não adianta nada eu estar usando um equipamento de proteção individual se eu não estiver utilizando da forma correta, se eu não estiver utilizando o equipamento para aquele grau de perigo. Então a filosofia prevencionista é evitar, chorar pelo leite derramado, como se diz o ditado. Então aqui só alguns dados, normalmente o Ministério do Trabalho, pelo menos, ele editava anualmente aí uma estatística sobre acidentes de trabalho e como pode ver aqui, esse aqui de 2015, tá? Mas qualquer um que você abra, você sempre vai constatar lá nos top 10, nos top alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa relacionada à eletricidade. Então a eletricidade aí é um perigo inerente a diversas atividades, principalmente aí dos técnicos eletricistas, eletrônicos, engenheiros eletricistas, enfim, todo esse tipo de profissional que estiver trabalhando com eletricidade, a tarefa dele inerentemente já está correndo o risco de algum tipo de acidente se ele não tomar as devidas precauções. Tá? Então essa aula aqui é para a gente ter um conhecimento aí de uma ferramenta bem simples, tá? Para avaliar riscos, de algum perigo vir atingir o trabalhador. Por exemplo, aqui nós temos uma foto aí de um hotel, um resort, sei lá, à beira-mar, uma piscina. Tá? Obviamente, se eu perguntar para qualquer um, independente, do grau de instrução, essa pessoa poderá identificar algum tipo de perigo. Por exemplo, estou na beira de uma piscina, se uma criança pequena que não saiba nadar, ou uma pessoa mesmo que não saiba nadar, se ela entrar nessa piscina e não conseguir alcançar o chão, essa pessoa pode vir a se afogar. Tá? Uma pessoa deitada nessa cadeira aqui,
né, tomando um sol, de olhos fechados, enfim, com óculos escuros, está bem debaixo dessa sacada. Se alguém vier aqui nesse guarda-corpo se apoiar com um copo, um drink, por exemplo, pode vir a cair sobre essa pessoa. Tá? Que mais? Uma pessoa andando por aqui pode escorregar, né, o chão escorregadio, né, escorregar e bater o braço, a perna, enfim, se machucar. Que mais? É, pode, né, um perigo aqui de insolação, se a pessoa ficar direto né, tomando um sol sem protetor solar, por exemplo, ele pode vir a se queimar. Tá? O que eu estou querendo dizer com esse tipo de identificação? Eu estou querendo identificar os perigos. O que são perigos, então? Perigo é algo inerente a uma tarefa, a um objeto, a um equipamento, enfim. É algo que é natural daquilo lá. Então, se alguém vier cair nessa piscina, ela pode se afogar. Ela tem um perigo, né, de se machucar, de ferir-se, de virar óbito, enfim. Tem o perigo de queda de objetos, tem o perigo de insolação. Então, se eu removesse a água dessa piscina, com certeza o perigo de alguém vir a se afogar, eu anularia. Por quê? Porque não teria água dentro dessa piscina, a pessoa não teria como se afogar. No entanto, né, eu tirando a água, eu crio um buraco, a pessoa pode tropeçar, cair aqui e criar outra situação. Mas, de uma forma generalizada, eu consigo remover esse perigo removendo a água dessa piscina. Ponto. Tá? Só que, obviamente, a pessoa não vai ter o lazer, não vai ter a função da piscina. O que eu posso fazer, então, para evitar que uma pessoa venha se afogar? Eu posso diminuir o risco, a probabilidade dessa pessoa vir a se afogar. Como? Eu posso fornecer equipamentos de proteção individual, por exemplo, o EPI. Eu posso fornecer a essa pessoa um colete salva-vidas. O que mais? Eu posso colocar uma barreira em torno da piscina, para que essa pessoa não alcance a piscina. Eu posso diminuir talvez a quantidade de água para que a pessoa, né, com menor altura consiga brincar nessa piscina com menor risco de vir a se afogar. Aí eu posso colocar um salva-vidas. Que mais? Posso colocar Enfim, eu posso criar diversas outras alternativas. Para quê? Para diminuir o risco deste perigo acontecer. Tá? Então, quando eu falo em risco, eu falo em probabilidades. Quando eu falo em perigo, eu falo alguma coisa inerente a uma situação, a um objeto, um equipamento, uma atividade, enfim. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês nessa aula aqui é a APR. É uma ferramenta bem simples, tá? Que, né, o significado dela é análise preliminar de risco, né? Como o próprio nome já indica, preliminar, uma análise preliminar, ou seja, é uma análise que deve ser feita antes daquela atividade ser realizada. Tá? Então, lendo aqui para vocês, é uma técnica que deve ser aplicada em fases iniciais de novos projetos ou de novas atividades. Consiste basicamente na construção de uma tabela em que são listados os possíveis perigos a uma atividade, a um sistema ou a um processo e quais são as causas e consequências desse perigo. Tá? Então, basicamente, resumindo, é uma planilha, é uma folha, enfim, é uma tabela que a gente escreve, descreve, né, uma certa atividade e tenta analisar essa atividade, tudo que pode acontecer durante a execução dessa atividade. Tá? E a gente pode dividi-la, né, em grau de severidade e de probabilidade de acontecer. Tá? E aí eu posso criar um índice aí qualquer, existem várias maneiras, tá? E aí eu também, dependendo desse índice, eu posso colocar ainda mais uma coluna dizendo as medidas preventivas ou corretivas para diminuir o risco daquele perigo vir a ocorrer. Então é uma tabela onde nós listamos os perigos. Normalmente, uma análise preliminar é feita com mais pessoas, é um time multidisciplinar. Por quê? Porque algumas pessoas vão ter mais experiências que as outras. Quanto mais experiente eu for, mais riscos, perigos eu posso identificar, mais medidas para preventivas ou corretivas eu posso sugerir. Enfim, tá? Isso aqui não deixa de ser um documento, né, que indica que aquele time, aquela equipe, enfim, antes de executar a tarefa, pensou, né, em tudo aquilo que poderia dar errado. Tá? Enfim, é aquele 1, 2, 3 segundos que a gente para pensar antes de executar.
tá? Então é uma ferramenta bem simples, tá? Vamos lá, vamos fazer um exemplo, né? Então aqui vamos ver essa atividade aqui. Esse trabalhador está cortando, né, um perfil aqui de aço, vamos dizer assim, com uma serra elétrica, certo? Já vemos aqui que temos alguns equipamentos de proteção individual, temos máscara, temos protetor auricular, temos óculos, né? Mas talvez poderia ter outras coisas, talvez ele poderia usar uma luva, talvez esse fio elétrico aqui esteja muito perto do corte, talvez essas fagulhas aqui possam cortar ou queimar as mãos, né? Que mais? Talvez a posição ergonômica dele não é das melhores, enfim, talvez ele esteja trabalhando em altura. Eu posso pensar em diversas, né, coisas a mais ou da situação, né, que poderia ocorrer e sugerir algum tipo de melhoria, enfim, para evitar que esse carinha aqui, esse trabalhador, venha a se machucar. Tá? Então aí eu crio a PR. Então a PR é um documento, é uma tabela, que eu vou dizer o que está sendo analisado. Então é um corte de tubos ali, de perfil, vamos dizer assim. E identifica os perigos. Quais os perigos? Ele pode estar trabalhando em altura. Né? Quando? Quando ele estiver em vãos e periferias de lajes. O que pode acontecer se esse perigo vier à tona? Né? A pessoa pode cair e vir a óbito. Tá? Um outro perigo que eu percebi, ele está exposto a ruído. Então, quando ele começar a cortar ali o aço, vai gerar ruído. Tá? O que pode acontecer? Ele pode ficar surdo momentaneamente, ele pode perder grau, né, de audição, enfim. Ele vai estar exposto à poeira, então quando o varrer ou durante mesmo o próprio corte gerar fumo ou poeiras, enfim, pode causar o quê? Problemas respiratórios. Então, nesse exemplo aqui, eu citei 3 perigos, né? A situação que esse perigo pode ocorrer, qual é a consequência se esse cara vier, né, a ocorrer, tá? E aqui eu listo a minha avaliação, onde o P aqui significa probabilidade, ou seja, minha opinião de profissional, enfim, da pessoa que vai executar, acha qual que é a probabilidade de se ocorrer. Ele vai estar exposto, ele está trabalhando, né, acima de 2 metros aí do solo, sem nenhuma proteção. Obviamente ele está exposto à altura, então a probabilidade é 3. Eu sugeri aqui que 3 níveis, 1, 2, 3, por exemplo. Eu posso criar qualquer, né, tabela, mas obviamente um bom senso, e gerar, né, um índice. Isso aqui fica a critério da pessoa. O importante é que ela pense no que pode acontecer, quando acontecer, qual vai ser a consequência e fazer aí uma gerência de risco acrescentando medidas preventivas, né, para onde eu verificar que realmente seja necessário. Então, P é probabilidade, o G é minha gravidade, né? A pessoa que pode vir a morrer. Puxa vida, se ela vier a morrer, obviamente é um risco, é a gravidade bem alta. E aqui eu crio o meu índice. Aqui nesse caso, nessa tabela aqui, nesse exemplo, eu criei que o risco era a multiplicação da probabilidade pela gravidade. E aí eu criei uma regrinha, que se o risco fosse grande, vamos dizer assim, acima de 3, eu teria obrigatoriamente que colocar aí alguma medida preventiva. A exposição à altura, trabalhar numa plataforma, trabalhar com cinto de segurança, enfim. Exposição a ruído, usar um protetor auricular, exposição à poeira, usar máscaras, filtros, enfim. Então, isso seria alguma das medidas preventivas que eu poderia, né, criar. Então, qual que é o exercício que vocês vão criar? Então, eu quero que vocês construam uma análise preliminar de risco relacionada a esta situação. Eu vou passar um vídeo para vocês. Né? É uma troca de luminária, de lâmpada aqui numa galeria, num shopping, enfim. O vídeo a seguir pode ser um pouco forte, se vocês quiserem, vocês pulem o vídeo, tá? Mas eu vou mostrar aqui. Então, a troca de uma luminária, né? Parece ser uma coisa simples, trivial. Vou lá trocar uma lâmpada. O cara eletricista, não sabe trocar uma lâmpada. Então, vamos lá, vamos correr aqui, bem rapidinho, tá? Então, imagine, né? Ele está lá trocando a luminária, né? De repente, alguma coisa acontece, ele perde o equilíbrio, cai da escada e se machuca. Né? As pessoas que estavam no entorno aí, né, vão, teoricamente, prestar os primeiros socorros, obviamente, se eles estiverem preparados, mas não é bem isso que a gente está percebendo. Né? Então, essa pessoa aqui, aparentemente, não fez uma análise preliminar de risco. Né? Ele foi trocar uma luminária. Puxa vida, eu vou trocar uma luminária. Quais são os riscos, né, com essa atividade? Nossa, ele vai estar mexendo com eletricidade, ele vai trabalhando em altura, ele vai
ter alguma coisa na área, o que eu deveria ter feito para evitar, né? Então eu peço que vocês criem uma tabela, né, uma análise preliminar de risco, basicamente como esse exemplo aqui, citando aí o nome de vocês, a instalação de luminárias no galpão industrial, que é a atividade que vocês vão verificar, tá? Que seria, vamos supor que seja essa atividade, tá? Listem os perigos, a eletricidade, a altura, ruído, enfim, quando que vai acontecer, quais os danos, qual a probabilidade, o risco e quais as medidas preventivas, tá? Eu gostaria que vocês fizessem, né, numa planilha de cálculo, né? Então tá aqui, eu coloquei um exemplo. Crie uma aba lá escrita PR, tá? E façam uma análise preliminar. Eu coloquei um exemplo aqui. Então qual o perigo? Ele foi trocar a luminária, obviamente a eletricidade vai estar, é um risco, é um perigo que vai estar relacionado. Quando que pode acontecer? Ao instalar a luminária. Quais as consequências? Se ele entrar em contato com a eletricidade, provavelmente ele vai queimar. Pode ter queimaduras, pode ter parada cardíaca, pode desmaiar, pode, enfim. Pense tudo aquilo que pode acontecer se o trabalhador encostar na eletricidade. Qual que é a probabilidade? Puxa, ele vai trocar uma luminária. Se tem eletricidade, eu acredito que seja uma probabilidade alta. Então aqui eu já listei aqui a legenda. Então vou supor que seja, né, eu, como a pessoa que está gerando essa análise preliminar, eu julguei que a probabilidade é bem grande dele, né, poder estar envolto aí com eletricidade. Qual a gravidade? Puxa vida, ele pode vir, talvez não coloquei aqui, mas pode até desmaiar, pode vir até óbito, por exemplo. Pô, a gravidade é grande. Tá? Então, meu risco, eu multipliquei esses dois índices aqui. 3 vezes 3 deu 9. Né? Então, eu coloquei aqui, ó, né, o risco de 1 a 3 é verde, 4 a 7 amarelo e 8 a 9 é vermelho. Tá? Então, o meu risco deu 9, então eu tenho que colocar uma medida preventiva. Então, as medidas que eu coloquei aqui, tem que desligar o disjuntor, tem que usar luva isolante, verificar a fiação, testar com um voltímetro, enfim. Tá? Tudo aquelas medidas preventivas que vocês acharem interessante. Tá? Então, eu quero que vocês façam uma tabelinha, uma PR, analisando uma atividade de instalação luminária. Tá? E eu gostaria que vocês fizessem também, automatizassem um pouquinho a planilha de vocês. Aqui vocês viram que ele fez a multiplicação desses dois carinhas. Tá? E eu quero que vocês aqui criem uma formatação condicional. Por exemplo, se o risco de próximo aí, entre 4 e 7, que fique amarelo. Então, se eu pusesse minha gravidade 2, daria 6, então ele ficaria amarelo. Eu coloquei minha gravidade 1, então ficou verde. Tá? Eu coloquei 2, coloquei 2. Então eu quero que vocês, essa coluna aqui fique uma condição, uma formatação condicional automática, tá certo? Então, pessoal, esse é o intuito dessa aulinha de hoje, apresentar para vocês a ferramenta de análise preliminar de risco, tá? E eu espero que vocês consigam fazer este exercício, tá certo? Então, obrigado e até mais.